Olha, e hoje aqui no Fala Brasil a gente está acompanhando todas as notícias do Brasil e do mundo, mas claro, principalmente notícia desse sábado, a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro por descumprimento de medidas cautelares, prisão que foi ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes e cumprida pela Polícia Federal. Ele foi levado para a superintendência da PF, onde está numa chamada Sala de Estado Maior. É uma sala especial para chefes, né, de Estado, líderes, e a gente tem essas imagens exclusivas, né, Adriana? Exatamente, imagens exclusivas obtidas pela Record. Você acompanha então agora as imagens de onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente percebe que é uma sala pequena, mas com algum conforto. Tem ali uma cama, um frigobar, tem ar-condicionado também, um armário ali do lado. Banheiro então, privativo, banheiro né? privativo, isso é muito importante. Tudo isso, então, para que o ex-presidente Jair Bolsonaro fique alocado de forma confortável, levando em consideração o estado de saúde do ex-presidente. E o Clébio Cavagnoli trouxe para a gente a informação, inclusive, do tamanho desse espaço. Seriam 12 metros quadrados. E aí as imagens confirmam, então, o que a gente já vinha trazendo, que as nossas equipes foram apurando, do frigobar, da cama, da televisão, do ar-condicionado, do banheiro privativo. A preocupação de onde o ex-presidente ficará por causa tanto da garantia de cumprimento das medidas cautelares, por um lado, quanto do outro lado a questão da saúde dele, né? Está muito próximo de 2 hospitais também, eles explicaram isso para a gente. A superintendência da PF fica próxima de 2 hospitais. Então, esse seria o local onde ele ficaria pelos próximos dias, pelo menos, né, André? Exatamente. A gente lembra que amanhã ele passa por audiência de custódia. Essa audiência de custódia deve acontecer por meio de videoconferência. E essas são as imagens, então, do local onde ele está, onde ele vai aguardar os próximos passos dessa ação, do que está acontecendo com o ex-presidente. Então, é uma sala pequena, onde tem ali uma televisão, a gente vai vendo a imagem também um armário, um pequeno armário ali do lado, também ar-condicionado, é uma janela com grade, frigobar e uma cama onde o presidente, então, pode ficar aguardando os próximos passos. A gente vê até ali a porta de correio, imagino que seja a porta que leve para o banheiro privativo, né? Exatamente. O ex-presidente chegou, então, à sede da Superintendência da Polícia Federal hoje por volta das 6h30 da manhã. Ele passou por exame de corpo de delito. A gente viu, a Mara Mendes trouxe imagens ao vivo para a gente da chegada de medicamentos para o ex-presidente, porque essa é uma grande preocupação em relação ao estado de saúde do ex-presidente. E essa, então, é a movimentação que a gente vê desde cedo. A gente viu o Clébio Cavagnoli trazendo também imagens de tudo que está acontecendo ali em frente à Superintendência da PF em Brasília. Uma movimentação que está maior a cada momento. Então, movimento de apoiadores, pessoas também que não são apoiadoras do ex-presidente, que passam por ali para ver o que está acontecendo, para acompanhar toda essa movimentação. A gente viu a saída mais cedo do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que preferiu não conversar com os jornalistas, mas que emitiu uma nota, né, se posicionando ali a respeito dessa prisão, colocando, inclusive, em xeque ali o argumento de que ele teria tentado romper a tornozeleira eletrônica, dizendo que ele foi preso com a tornozeleira eletrônica, né, Paola? Exatamente. E bom, você está tendo acesso a essas imagens exclusivas. A gente também mostrou com exclusividade um momento em que os agentes da Polícia Federal chegaram ao condomínio. A gente trouxe para você toda a cronologia, tanto do que aconteceu quanto do que deve acontecer. Ó, você está revendo agora, então, as imagens da chegada das viaturas descaracterizadas da Polícia Federal por volta das 6 horas da manhã, no condomínio onde reside o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente trouxe essa cronologia para você do que já aconteceu e do que deve acontecer nos próximos dias. O principal, amanhã, audiência de custódia. Na segunda-feira, há uma votação virtual dos ministros, que deve abordar justamente a manutenção ou não dessa prisão, muito provavelmente nessa sala da Superintendência da Polícia Federal. Mas a tendência que os bastidores trazem, tanto o Fara, Nolasco, Clébio Cavagnoli, a Mara, a Cris, está todo mundo trazendo para a gente que a movimentação dos ministros é justamente indo contra a retomada da prisão domiciliar, que era um pedido da defesa desde ontem. Por quê? Não por causa dessa situação de hoje, mas porque a gente está chegando perto do fim do prazo do único recurso cabível, os embargos. Então, a prisão estava se aproximando e a defesa já estava se movimentando pedindo essa prisão domiciliar. E claro que todo esse episódio que começa ontem e termina hoje agrava essa situação, né? A tendência é que a prisão domiciliar seja, de fato,
negada já no cumprimento de pena, que não é o que está acontecendo hoje. Exatamente tudo isso por causa dos argumentos que foram colocados nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que sustentam essa prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vai recapitular para você que está acompanhando a gente aqui no Fala Brasil. O que o ministro Alexandre de Moraes diz na decisão? Que houve ali uma tentativa de convocar, né? Houve uma convocação por parte do filho do ex-presidente Flávio Bolsonaro de uma vigília para hoje, às 7 horas da noite, em frente ao condomínio do ex-presidente. Essa vigília, então, aconteceria hoje. Por volta de meia-noite, meia-noite e 8, segundo a decisão, houve uma tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica do ex-presidente. Então, diante desses dois fatos, o ministro entendeu que essa manifestação, que essa vigília que aconteceria em frente ao condomínio do ex-presidente seria como uma espécie de cortina de fumaça que serviria para impedir a fiscalização do cumprimento dessas medidas cautelares e facilitar uma possível fuga do ex-presidente, levando também em consideração a proximidade do condomínio do ex-presidente a embaixadas, especificamente a Embaixada dos Estados Unidos. Essa era uma preocupação que já existia há algum tempo. Os nossos repórteres trouxeram também a informação de que essa sala que você está vendo, que na verdade é uma cela, é uma sala especial, é chamada de sala especial, já estava preparada há algum tempo, desde setembro, porque esse já era, segundo fontes, essa já era uma preocupação da Polícia Federal. Então, essa é uma sala que não ficou pronta hoje, não ficou pronta ontem, ela já estaria preparada há algum tempo. E o que embasava a princípio a decisão? A proximidade a embaixadas, principalmente a Embaixada dos Estados Unidos, um trajeto que poderia ser percorrido, segundo a investigação da Polícia Federal, em 15 minutos de carro, em média. E também a questão da vigília convocada, que não seria uma mera vigília, segundo a Polícia Federal, que então alerta o STF. Seria uma aglomeração que colocaria em risco a fiscalização do cumprimento da medida cautelar. Isso, por si só, pelo que a gente entende de fontes, já embasaria esse pedido de prisão preventiva. Só que entra meia-noite e 8, um agravante na história toda, que é o alerta no sistema da Polícia Federal de que houve uma tentativa, o sistema, na verdade, de monitoramento, né, das tornozeleiras eletrônicas, e a Polícia Federal encaminha esse alerta para o STF, de uma tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica. Aí é uma combinação de 3 fatores que leva à prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã de hoje, na primeira hora possível da manhã de hoje, né? 6 da manhã. Exatamente. Tudo isso que a gente traz para você dificulta aí a possibilidade de Jair Bolsonaro voltar a cumprir a pena, né? Voltar a cumprir a prisão, na verdade, em casa, a prisão domiciliar. A gente sabe que na segunda-feira, como o Clébio já contou para a gente aqui, vai haver uma sessão para discutir exatamente, para analisar exatamente essa prisão do ex-presidente, uma sessão que foi convocada pelo ministro Dino. E a gente vai acompanhar, lógico, todas as movimentações, tudo que está acontecendo daqui para frente. É importante a gente dizer, né, Paloma, que a decisão do ministro Alexandre de Moraes diz que foram adotadas aí todas as medidas possíveis para a manutenção da prisão domiciliar. Ele cita nessa decisão todo o aparato que foi criado ali para garantir que ele permanecesse em casa com segurança, cumprindo as medidas cautelares. Mas com toda essa movimentação que tem se visto, que a Polícia Federal identificou nas investigações, se tornou impossível mantê-lo ali. E há, a cada momento, novas manifestações de diferentes políticos, apoiadores ou não apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse que o país amanheceu triste porque a prisão do ex-presidente, homem honesto, deixa claro quanto ainda precisamos evoluir como nação e como democracia. Um presidente que sempre viveu o simples ao lado do povo mereceria um mínimo de deferência. De prisões em prisões, vamos desconstruindo uma instituição chamada Presidência da República. Minha solidariedade à esposa, aos filhos e a toda a família do presidente. Seguiremos firmes em defesa das liberdades e da democracia hoje e sempre. Bolsonaro, estaremos juntos em mais esse desafio, sem perder a esperança de viver o ideal de Deus, pátria, família e liberdade. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, é o que disse o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Tiago Nolasco segue com a gente nessa cobertura da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nolasco, bom, agora a gente tem imagens, né, para ilustrar a descrição que já se tinha dessa cela, que na verdade é chamada de Sala Especial na Superintendência da Polícia Federal.
Pois é, essa sala de Estado-Maior, né, que vinha sendo preparada aí pela Polícia Federal há algum tempo, né, Paloma? A gente tem imagens aí obtidas pela nossa produtora, a Natália, que mostram aí com detalhes, né, o ar-condicionado, o frigobar, a cama, né, tem alguns armários ali também nessa sala na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, que já estava preparada, né, para uma possível prisão do ex-presidente, agora ficando claro que a intenção era sempre levar o ex-presidente para a superintendência e não para o presídio da Papuda, né? Já que já se havia essa expectativa da possível prisão do ex-presidente nos próximos dias por conta da condenação a 27 anos de prisão pelo crime de golpe de Estado, né? A trama golpista que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu, com pessoas próximas ao ex-presidente, Paloma e Adriana, eu tentei reconstituir aí os últimos momentos do ex-presidente na prisão domiciliar. Eu soube que ele jantou ontem com irmãos e cunhadas na casa dele, né, nesse condomínio aqui em Brasília, no Jardim Botânico aqui em Brasília, que fica a cerca de 6, 7 quilômetros do centro de Brasília. Por exemplo, do Palácio do Planalto, esse condomínio fica a cerca de 5 quilômetros, 6 quilômetros, é uma distância bem próxima ali do centro do poder aqui na capital federal. Então, ele jantou com esses irmãos e também cunhadas e hoje de manhã teve dificuldade para dormir e hoje de manhã estava acompanhado da filha caçula, Laura, e também da enteada, né, já que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro estava em viagem, né, está retornando nesse momento aqui para a capital federal. Tiago Nolasco, então, com informações ao vivo, direto de Brasília, falando, então, sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que traz apurações que ele faz com pessoas, então, próximas ao ex-presidente. Tiago, um prazer ter você com a gente aqui. A gente continua acompanhando, então, imagens de onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está cumprindo agora, então, a prisão, né, prisão preventiva que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Esse quarto, né, essa sala, né, sala de Estado, chamada de Sala de Estado Maior, que é para onde são levadas autoridades na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. É uma sala pequena, tem ali uma televisão, como a gente está mostrando para vocês, um ar-condicionado, uma cama, um frigobar, a janela com grade, então promovendo ali um mínimo de conforto para o ex-presidente, ele que tem muitas questões de saúde e é justamente essa a maior preocupação da defesa. Pois é, eu queria te perguntar, Nolasco, eu sei que você relatou algumas situações, já que a gente fala tanto da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também porque o prazo estava se encerrando, né? Ele sabia que terça-feira o futuro dele inevitavelmente seria definido e o destino também, se Papuda, Superintendência da Polícia Federal, prisão domiciliar. A gente tem informação de, além da saúde, em relação aos problemas gástricos, se ele estava tranquilo em relação ao fim desse prazo, porque a defesa já vinha se movimentando, pedindo pela prisão domiciliar, a vigília também seria em busca disso, segundo a defesa, Flávio e o próprio Jair Bolsonaro. Mas como que ele estava? Ele estava tranquilo? Ele estava com esperança de ficar em prisão domiciliar? Ele já imaginava o que poderia acontecer? Paloma, essa é uma apuração que eu vinha fazendo há vários dias, né, justamente de como ele estava aí nos últimos dias, últimos dias antes da provável prisão, né, que a gente não esperava que acontecesse nesse sábado, mas sim na próxima semana. Então, o ex-presidente ele estava abatido, estava com as crises de soluço. As pessoas que conversaram com ele diziam do ex-presidente resiliente, né, mostrando uma postura psicológica firme, mas a gente que conhece, que acompanha a trajetória política do ex-presidente, sabe que ele estava abatido e debilitado, né? Ele perdeu, eu inclusive fiz uma reportagem nos últimos meses, que após a última cirurgia, né, de reconstrução do intestino, desde a facada de 2008, o ex-presidente passou por 6 cirurgias relacionadas à facada, ele tinha perdido 15 quilos após essa última reconstrução do intestino. Então, ele estava bastante debilitado e essa é uma preocupação da defesa nesse momento, justamente com relação à saúde do ex-presidente, né? A defesa e pessoas próximas ao ex-presidente, nesse momento de muita comoção, né? Essas pessoas têm alertado e falado bastante sobre as questões de saúde do ex-presidente, chamando a atenção e falando que na prisão o ex-presidente poderia correr algum risco de agravamento do estado de saúde dele. Então, por parte da defesa,
essas são as alegações, né, e das pessoas próximas, de que a prisão na superintendência poderia colocar em risco as condições de saúde de um agravamento do ex-presidente, mas como a gente viu ali na superintendência da Polícia Federal, ele tem uma cela com frigobar, com uma cama, né, com ar-condicionado, uma televisão. Também as condições da prisão foram oferecidas ao ex-presidente na superintendência da Polícia Federal.